Pode começar, Maico. Muito obrigada. Beleza, então. Obrigado, Renata, pela apresentação, pela oportunidade. É um prazer estar apresentando para vocês um pouco da pesquisa que eu tenho trabalhado nesses últimos anos. É uma enorme satisfação, né, estar aí com vocês nesse momento, mesmo virtual, né, no UFMG, que é um lugar que eu tenho tanto apreço, com vários amigos e colegas, né, professor Hélio, o Heitor, Guilherme, a Renata. Então, vamos lá, né? É, então, aqui está meu e-mail, depois para quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida. Então, a pesquisa que eu tenho trabalhado e cujo tema eu vou apresentar aqui é inteligência artificial e química da elucidação estrutural à predição de novos materiais. O espaço químico. Se nós pegarmos, segundo essa publicação na revista Nature, a quantidade de possibilidades de compostos a serem formados orgânicos pequenos, moléculas pequenas, esse espaço é estimado em 10 elevado a 60. Se a gente considerar não apenas os compostos orgânicos, mas irmos para a completude da tabela periódica, esse espaço aumenta e vai para a ordem de 10 a 100. E que é maior esse número do que uma estimativa de 10 a 79 de átomos no universo. Então, para todos os propósitos, o número de possíveis materiais a ser sintetizado é infinito. Então, a gente tem esse espaço químico, né, que basicamente é o que a gente reporta nos artigos, nas teses. Então, a gente está sempre tentando buscar novas moléculas, sejam orgânicas, sejam inorgânicas, sejam biológicas, para novas tecnologias, novas aplicações, novos entendimentos mecanísticos. E, de certa forma, nós estamos peregrinando nesse espaço químico, e ele é, por todos os seus propósitos, infinito. E a gente quer acelerar e tentar desenvolver metodologias para acelerar essas novas descobertas e entendimentos químicos passeando nessa infinidade de possibilidades. Como que a gente faz isso? Nós temos poucos dados e queremos tentar contemplar o infinito. Então, como lidar com o infinito sabendo tão pouco sobre o finito? Será que nós devemos nos inspirar na mitologia grega e invocar o deus da automação? Hefesto? Hefesto é um dos deuses da mitologia grega e que ele era um deus metalúrgico e que fazia ferramentas para os outros deuses, inclusive ele que fornecia as armas e as tecnologias para a guerra de Troia. E ele tinha autômatos, robôs, que auxiliava ele na forja, né? Então isso está escrito no livro publicada a história, né, na verdade narrada há mais de 2.500 anos, que é hoje acreditada a Homero, no romance Ilíada e também na Odisseia. Então eu chamo ele de Deus da automação. Será que devemos invocá-lo? Bom, eu acredito que sim. Então, a gente tem que pensar em robôs ou automação para tentarmos avançar nessa imensa superfície potencial. E temos visto alguns avanços. No final de 2020, a empresa DeepMind, que pertence ao Google, eles conseguiram resolver um problema de mais de 50 anos referente à elucidação estrutural de proteínas, usando redes neurais profundas, que é o tema que, inclusive, está em voga até na mídia, chamado de machine learning, que a gente vai discutir aqui bastante hoje. E temos também um avanço interessante, em 2016, publicado na Nature, pela mesma empresa, que foi com relação a uma criação de um robô, usando o método de Reinforcement Learning, RL, que vai ser muito semelhante à metodologia que eu vou abordar com vocês, que é o Active Learning. E com esse Reinforcement Learning deles, eles conseguiram criar um robô, pegando daqui esse computador, que dá informação a uma pessoa que não participa do jogo, ele só faz o movimento, e que tinha um dos jogadores Go, na atualidade, melhores, né, da atualidade, campeão e tal. E a máquina venceu ele em várias partidas. Isso nunca tinha acontecido. Mas o porquê que eu trago isso? Porque o espaço de busca, de maximização, de chance de se vencer um jogo Go, o espaço de movimentos, ele é da ordem de 10 a 120. E o nosso espaço químico é da ordem de 10
está dando problema aqui na tela. É da ordem de 10 a 100. Mas aí a pergunta que surge é, por que eles conseguiram um algoritmo usando essa técnica e a gente ainda tem dificuldades, talvez, de avançar nesse espaço gigantesco para novos materiais, etc., para novos fármacos, etc. Isso é um questionamento interessantíssimo. E eu acredito que a razão é pelo fato de que a obtenção de dados no meio de um jogo Go, ou até mesmo um jogo de xadrez, que também tem um espaço alto de busca, ou até mesmo jogos de videogame, a resposta de um lance, se ele é bom ou ruim, se ele vai ter uma probabilidade alta de você ganhar ou perder, essa informação ela é instantânea. Logo, o nosso acúmulo de dado num jogo ele é muito alto. Com isso, a gente consegue ter modelos mais robustos para podermos avançar. Por outro lado, no nosso mundo interessantíssimo da ciência, o dado ele é muito caro, demorado, e nós sabemos muito bem disso. Então, aqui eu vou apresentar para vocês dois problemas de espaços químicos que eu tenho trabalhado e que eu vou apresentar para vocês. O primeiro problema, eu separei em problema 1 e problema 2, é a elucidação estrutural automática, usando métodos de inteligência artificial. E aqui nós vamos ter o cluster de silício dopado com alumínio, carbeto de molibdênio, onde nós vamos buscar a estrutura ótima e a multiplicidade de spin ótima. E aqui, então, a gente está chamando de A, nosso problema A. O problema B, que eu vou apresentar para vocês, envolve vacância em perovskita, vacâncias de oxigênio nesse importante material na atualidade, que são as perovskitas. E o nosso objetivo aqui é minimizar a energia que vem de cálculos, por exemplo, DFT, né, que todos conhecem ou já ouviram falar. E para cada possível isômero, seja de não estequiometria em perovskita, seja em isômeros de clusters ou nanopartículas pequenas, nós precisamos de encontrar essa energia e fazer um cálculo que tem o seu custo. Logo, nós temos um problema de otimização global. Então, a gente quer encontrar essas estruturas de menor energia, que a gente interpreta como sendo o mínimo global. Então, um problema de minimização. O problema A e B. Temos agora o problema 2, que é diferente. Nós vamos agora não buscar estruturas. Nós vamos agora buscar novos materiais. Nós vamos peregrinar pela tabela periódica, com novos íons, por exemplo, em problemas de perovskita. Nós vamos ter problemas de dopagem de perovskita e as suas sínteses para obtenção da densidade de energia. E a gente vai querer, nesse problema C, maximizar essa propriedade. Então, aqui nós temos os sítios de perovskita A e B, eles vão ser dopados, ou seja, nós temos não estequiometria, e a gente quer, então, passear nesses íons para tentar maximizar essa propriedade, que é a densidade de energia. E o outro problema, que é estequiométrico, é variarmos os íons A e B em perovskitas, que é o problema D. A gente, nesse caso, vai investigar a energia de formação por átomo. E aqui também será um problema de minimização. Então, para os problemas 1 de estruturas e o 2 para novos materiais, teremos um problema de otimização global e que encaixa perfeitamente em inteligência artificial. Mas o que nós queremos? Nós queremos usar a inteligência artificial para, com o mínimo de dados possível, inferirmos sobre as próximas condições experimentais para as novas descobertas, seja elas elucidações estruturais e até mesmo novos materiais. Mas como? Antes de falarmos como, temos que entender o porquê. O porquê? Nós queremos entender mecanismos, nós queremos entender cinéticas de processos, nós queremos entender e sintetizar novas moléculas, novos materiais. Então, esse é o objetivo. Mas como que nós vamos fazer isso? Uma tentativa de solução que eu tenho trabalhado é o uso da inteligência artificial por meio do método Active Learning, que eu vou sempre falar aqui, Active Learning ou AL, em inglês mesmo. E também podemos interpretar o Active Learning ou chamá-lo de otimização bayesiana. E que, por sua vez, é muito semelhante ao Reinforcement Learning do início daquele artigo publicado na Nature do jogo Go. Então vamos agora entender um pouco do que se trata esse tão falado Machine Learning e vou fazer uma ponte para entendermos o Active Learning. Bom, o que é aprendizagem supervisionada?
No caso, nós temos, por exemplo, medidas com as variáveis termodinâmicas de um gás CO2. Vamos supor que a gente vai fazer medidas no laboratório. Nós vamos variar a pressão e o volume e obter como resposta a temperatura. Nós vamos fazer 5 medidas de pressão e volume, medir a temperatura e criar uma tabela. Quando nós fazemos isso, nós temos as nossas variáveis P e V, que a gente vai chamar de descritor, e T, que vai ser a nossa função objetiva ou nosso alvo. Então, aqui nós temos um problema de aprendizagem supervisionada, tá? Existe a não supervisionada, por exemplo, que é a análise de componente principal, que muito se usa também em química, em estatística. Então, nesse caso, o nosso problema é supervisionado e problemas de regressão. Então, nós vamos falar aqui que isso é um modelo de regressão multivariada. Nós temos, então, as variáveis, né, e a temperatura, e queremos criar modelos de regressão multivariada em cima disso, tá? Então, vamos lá. Aqui agora, então, nós já definimos o que é aprendizagem supervisionada, é criar um modelo em cima disso, que a gente chama de machine learning, né? Ou aprendizagem estatística também são sinônimos. Nós vamos ter aqui esses 5 pontos nessa superfície. E nós queremos encontrar um máximo por volta de 3.500 Kelvin de temperatura. Aqui estão os meus descritores P e V. Como que eu consigo subir esta rampa? Né? Vamos lá. Né? Então, nós queremos subir essa rampa. Então, nós criamos um modelo de machine learning com esses dados aqui. E esse gráfico nós vamos usar o tempo todo, que mostra na abscissa as propriedades observadas e na ordenada as propriedades preditas do modelo de regressão. E o objetivo é termos os dados nessa diagonal. Então, esses pontos azuis serão os conjuntos de treino, e a gente separa uma parte deles, que é o vermelho, para o conjunto de teste. Esses conceitos irão nos acompanhar ao longo dessa discussão aqui. Bom, então criamos um modelo de regressão, a gente pode fazer inferência, buscar um catálogo ainda não experimentado, não observado, né? Não experimentado. Então, nós vamos pegar e ter um cardápio, né, ou um catálogo, que a gente vai representar por esse verde, de condições de pressão e volume. E vamos tentar prever a temperatura. Então, nós vamos ter aqui as condições que eu vou chamar de A, B e C. E os pontos, quando eu desenho aqui, esse é o espaço ainda não explorado. Tá? Quando eu aplico o modelo de regressão nesse espaço não explorado, eu vou selecionar esses 3 pontos para a gente investigar a predição. Então, aqui nós estamos no espaço da predição. Nós usamos esse modelo criado com dados observados, estamos prevendo um cardápio ou um catálogo, um cardápio não observado ainda, que é o verde. Então, aqui estão eles preditos. Preditos, a gente não mediu no laboratório. Então, aqui ó, nós temos o ponto A, né, nessa condição de pressão que é 10 e volume que é 30. O ponto A, que está próximo de 1.500 Kelvin. A predição do ponto B, ele está aqui próximo de 2.000 Kelvin, e o ponto C, né, ele está próximo de 500 Kelvin. Né? Se a gente olhar a predição por si só, essa predição a gente vai chamar ela de μ, que ela é obtida pela média de... aqui a gente usou rede neural, né, rede neural artificial, e nós embaralhamos esses dados, 5 dados, mesmo poucos dados, né? O nosso objetivo é trabalhar com poucos dados para a gente fazer inferência nesse espaço de busca de espaço químico. Então, eu faço o embaralhamento, que a gente chama de reamostragens, e com esses 100 reembaralhamentos, eu tenho uma média. Né? Ou seja, eu tenho 100 modelos de regressão apenas com esses 5 dados, no meu conjunto treino e teste. E eu tiro uma média. Essa média é esse pontinho que vocês estão vendo, e a gente chama isso de exploitation. Eu não vou traduzir, vou falar esse termo em inglês mesmo. Exploitation, que significa uma busca local, naquela região conhecida. E a incerteza aqui, né, que também é obtida por essa média, né, para cada um dos pontos no espaço de cardápios, né, o nosso cardápio, nós vamos ter aqui o desvio padrão, que a gente chama de exploration, que é a busca local. Então, o exploitation é uma busca mais local, o exploration, que é a incerteza, que é o desvio padrão, que é a incerteza, ela vai fazer com que esse método de busca via machine learning vá para regiões ainda não exploradas, longe da região conhecida. Logo, nós temos um método de
busca global, e é aí que entra o termo Active Learning. Então, o método de Active Learning está definido aqui. Ele vai fazer uso da média e do desvio padrão, que a média da predição é exploitation, e a incerteza, que é o exploration, para fazer uma busca global. Então, vejam bem, se nós considerarmos apenas o MI, que é essa bolinha aqui, a gente escolheria o ponto B para fazer um novo ensaio. Qual que eu vou escolher para fazer um novo ensaio via essa predição? Eu escolheria esse ponto e iria falhar. Mas se eu considerar a incerteza do A, mesmo ela tendo uma predição por volta de 1.500, enquanto que o B tem uma predição em 2.000, é melhor pegar o máximo possível da minha incerteza e o máximo possível, do maior valor possível da minha predição, que é o exploitation. Então, o método de Active Learning ele vai tender a maximizar, tá, o Mi e o Sigma. Então, a gente vai escolher os pontos que têm maior incerteza e maior valor da predição. Né? Então, dessa forma, eu escolho o ponto A, vou para o laboratório e meço essa pressão e volume, que são os nossos descritores, e tenho a resposta. De fato, tá? Isso aqui eu fiz com o meu software, tá? Realmente usando Active Learning, tá? Isso aqui não é de dado de verdade. Então, quando eu faço isso na primeira iteração, eu maximizei minha superfície potencial. Claro, isso é um problema simples, mas é didático, né? Então, olha só, já saí dessa região longe, né, do meu máximo, que eu quero, meu máximo global, e já cheguei nele com um novo dado observado, medido, em apenas uma iteração. E se eu continuar fazendo esse processo, eu vou o quê? Melhorando meu modelo de regressão e populando a região na região do meu máximo global. Logo, o que a máquina aprendeu com esse processo? A equação de Van der Waals para um gás real. Mas atenção, nós temos então o uso do machine learning ou regressão multivariada mais a incerteza. Esse acoplamento no processo iterativo nos dá um arcabouço para a tomada de decisão para novos experimentos. Logo, a gente pode tentar passear nessa superfície de moléculas e tentarmos avançar nessa direção com poucos dados, que é o nosso objetivo. Bom, então agora, introduzida essa ideia, vamos aplicar em problemas reais, né? Então, o primeiro problema é a elucidação estrutural automática com métodos quânticos, onde eu falaria para vocês do meu software que a gente tem desenvolvido na UFES, em parceria com a Universidade de Calgary, com o professor Denis Salahub, que é o QML Material, que é a Quantum Machine Learning Agent, or Software, for Material Design and Discovery. O que é esse software? Ele é uma implementação do Active Learning para elucidação estrutural. Então, na verdade, a gente tem um robô, né? Nós temos um robô. Mas o que é inteligência artificial que eu trago aqui como tema? A inteligência artificial, ela é simplesmente um robô, que é um agente, mais o ambiente. Um exemplo é o carro autônomo. O carro autônomo é o robô, é o agente, que baseado no ambiente, um pedestre, um outro carro, uma condição climática, ele vai tomando decisão. Quanto mais inteligente esse robô, por meio dos dados que vêm do ambiente, maior a probabilidade de se conseguir ter sucesso na questão de segurança do passageiro e objetivo de levar até um certo destino. Isso é basicamente inteligência artificial. E vamos agora aplicar esse conceito dentro do contexto de química estrutural, elucidação estrutural. Imaginemos que queiramos encontrar uma nanopartícula de sódio com 20 átomos, sódio 20. Tá? Nós estamos no espaço do ambiente. Esse espaço do ambiente vai nos gerar inicialmente um banco de dados com 20 estruturas aleatórias, sorteadas, né? Que eu vou chamar aqui de A. 20, só um label, né? Um rótulo A. Aí eu venho, sorteio aleatório, tá? No espaço do ambiente, né? Eu gerei essas estruturas via um gerador, faço cálculos de estrutura eletrônica, seja DFT ou DFTB, né? Dessas 20 estruturas. E aqui eu estou no espaço novamente do ambiente. Aí eu vou ter uma percepção que vai ser lida pelo meu robô, que é o agente, que vai fazer o machine learning e tomar decisões em cima dessas 20 moléculas. Então, a estrutura da molécula 1 eu relaciono com a energia total DFT, ou DFTB. A molécula 2, a mesma coisa até a molécula 20, né? Ou melhor, o isômero 20. Então, eu relaciono a estrutura desses 20 isômeros com as suas energias, logo eu tenho um descritor que me permite fazer um modelo de regressão
com uma curva análoga que vocês viram no caso do gás simples de Van der Waals. E aqui nós temos o exploitation ou exploration, e nós podemos usar para fazer a regressão multivariada ou rede neural ou processo gaussiano. Tá? São dois métodos que a gente vai usar no decorrer dessa nossa conversa aqui. Bom, então aqui nós temos o exploitation, que é o me, e o exploration, que é a incerteza. Bom, e aí eu tomo a decisão. Só que eu tomo a decisão usando uma quantificação baseada nessas duas propriedades do machine learning, para cada ponto, mi e sigma. Mas antes de aplicarmos a tomada de decisão, como vimos para o gás real, ela é em cima de um cardápio. Mas onde é que está meu cardápio aqui? Bom, com essas 20 estruturas, eu pego esse conhecimento delas e uso um algoritmo evolutivo, por exemplo, algoritmo genético, e faço operações de misturar as estruturas dessas moléculas. Então, eu vou obter uma população não observada, não calculada, de 500, poderia ser 1.000, 5.000, mas vamos colocar 500. Né, no espaço não observado, ou no espaço virtual. Aí eu aplico, mesmo com o modelo com 20 descritores aqui, eu aplico nesse espaço de 500. Só que como? Usando a minha tomada de decisão, que é por meio do expected improvement, ou, traduzido, melhoria esperada. Mas o que é essa melhoria esperada? É uma função matemática, dentro do contexto de teoria de tomada de decisão, que vai me dar um balanço entre mínimo local e mínimo global. Então, aqui nós temos o exploitation, nesse termo aqui, exploitation. E aqui, a incerteza, né, que é o sigma, né, é o exploration. Balanceado por duas funções. Essa daqui é a função de sucesso acumulado, e essa função aqui é a probabilidade de densidade, a função de densidade e probabilidade. Então, dessa forma, eu tenho um balanço entre exploitation e exploration para tomada de decisão. Eu vou, então, computar esta função para as minhas 500 estruturas e vou, então, maximizar a minha melhoria esperada. Vou maximizar ela. Vou pegar as 20 maiores estruturas, as 20 estruturas que têm maior valor no espaço virtual, não calculado ainda ou não experimentado, né? Falo de experimentos computacionais. Vou pegar as 20 melhores e vou gerar elas e vou fazer os cálculos delas. Vou chamar de 20B. Aí eu venho, junto agora o 20B com 20A, meu banco de dados aumentou para 40, o meu robô vai, faz a regressão, toma a decisão em cima de mais 500 aleatórias ou via algoritmo evolutivo, e o ciclo vai até você conseguir encontrar o seu mínimo global. Então, vamos ver aplicações aqui. Esse é o segundo trabalho nosso em aplicação de clusters. E esse aqui tem uma inovação que nós desenvolvemos uma metodologia para buscarmos tanto a estrutura como o spin. Aqui nós temos uma busca discreta, um espaço conhecido, onde nós temos essas três multiplicidades de spins e a dopagem. E aqui nós temos as possíveis estruturas, o espaço de busca de spin vezes as estruturas da estudo aqui, próximo de 500, no caso do silício dopado com alumínio. E aqui é o carbeto de molibdênio com essas possibilidades de multiplicidade. Né? Essa aqui é uma busca no espaço contínuo. Logo, a gente tem que usar algoritmos genéticos. Então, nós tivemos que, para isso, inventar um descritor eletrônico que traz a informação do spin. E esse foi o descritor que nós inventamos, né? Que é dado por S, que é o número quântico principal, propriedades químicas mesmo, ou de mecânica quântica simples, né? Que a gente vê até em química geral. A multiplicidade, o momento magnético de spin e o número de elétrons desemparelhados. Esse é o nosso descritor eletrônico. Só que aqui, se a gente pegar como exemplo essa estrutura, esse isômero dopado, né? Aqui é alumínio e aqui é silício, nós temos a multiplicidade 4. O descritor estrutural, a gente usa o Many Body Tensor Representation. Então, a gente tem esses azuis aqui, que são os números que descrevem essa estrutura. E eu acoplo ela com o meu descritor do spin. Então, se eu tenho para essa estrutura um quarteto com essa energia, né, a energia é meu target, né, meu target, é a minha função objetiva. E aqui é o meu descritor. Então, eu vou relacionar esse descritor com a minha energia. Tá? Então, se eu pegar essa multiplicidade de 4 e jogar nessa fórmula aqui, eu tenho um vetor com 4 números. Então, eu acoplo ele ao vetor estrutural, logo o meu descritor ele consegue passear, fazer um pulo de spin mais a estrutura.
Aqui nós temos, então, a aplicação, né, usando o QML Material. Bom, aqui nós temos uma definição chamada de sucesso acumulado. Como esses métodos são estocásticos, nós fizemos 30 execuções independentes. O que é isso? Né? Com o mesmo input do software, nós rodamos ele independentes, né, com sementes aleatórias independentes, em 30 execuções. Tá? E computamos, como função do número de experimentos ou de cálculos, né, que foram necessários para a gente encontrar a nossa solução global, o nosso mínimo global. Né? Então, aqui é a percentagem de vezes como função do número de novos cálculos DFT que foram necessários para a gente encontrar a nossa solução global. Né? Então, por exemplo, aqui nós temos uma comparação com o Random Search, que é o amarelinho. Sempre o amarelo, no decorrer dessa nossa discussão, vai representar a busca aleatória. Então, a gente vê que se a gente fizer essa busca ao acaso, o sucesso, a chance de você conseguir encontrar o mínimo global, você vai ter que ter muito mais cálculos e a chance é muito pequena, porque você não consegue reproduzir fácil dos 30 experimentos independentes, né? Só que se você pegar e utilizar um método usando Active Learning, que são esses vários aqui são variações de descritor, de tomada de decisão, aqui nós temos a melhoria esperada, e aqui também nós temos um outro descritor eletrônico, a gente só aumentou o tamanho usando apenas a multiplicidade, né? Mas, para resumir, né, se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, com 50 novos cálculos, num espaço, lembrando que o espaço é de 500, tá? O total. Com 50 novos cálculos, começando com 20 aleatórios, a gente já consegue aqui com esse verdinho aqui, ó, né, por exemplo, ou com preto, que é usando o processo gaussiano da melhoria esperada, a gente tem um sucesso de 80%. Né? Então, ou seja, 24 vezes em 30, a gente conseguiu encontrar com poucos cálculos locais a nossa estrutura de mínimo. Muito bom resultado. Bom, aqui nós pegamos apenas uma das execuções independentes, né? E vocês veem aqui, ó, o nosso banco de dados inicial aleatório, random search, né? Com 20 estruturas iniciais com os spins aleatórios, muito longe do mínimo global. Olha as multiplicidades, né? Quando a gente usa o Active Learning, usando o processo gaussiano e melhoria esperada, a gente consegue encontrar com menos de 25 novos cálculos o nosso mínimo global, que é essa estrutura que é um dupleto. Nós aplicamos também aqui no espaço contínuo, usando o algoritmo genético para mostrar 3 execuções independentes, com 15 novos cálculos a gente encontra o mínimo global, e a gente vê aqui o avanço aqui aleatório, né, com 20 iniciais, ou próximo disso, e aqui com Active Learning, com poucos cálculos, a gente consegue encontrar nosso tripleto. Aqui, o nosso multiplicidade ótima é o tripleto, nesse espaço de 6 que a gente abordou aqui durante o processo. Bom, esse resultado agora, que eu vou apresentar para vocês, é o uso do Active Learning para vacância, em particular de perovskitas, onde a gente remove o oxigênio, ou seja, não estequiometria. Esse trabalho, já temos um manuscrito para a gente publicar uma nova funcionalidade do QML Material, que é para vacância. Nós já fizemos o estudo para dopagem, para cluster e agora é para vacância. E a gente vai discutir outras depois, né, no final, só para mostrar as capacidades do software. Então a gente pegou, né, e fizemos uma dopagem, vacância de mais ou menos 12,5% de oxigênios, né, nessa célula unitária, onde o espaço completo, discreto de busca de vacâncias de 3 oxigênios, a gente removeu 3 oxigênios aqui, o espaço de combinatorial é de 2024, e a gente quer tentar encontrar o mínimo global com o mínimo de cálculo possível. Nós, então, usamos o Active Learning com 3 execuções independentes, usamos o quanto expresso para obter os cálculos DFT, tá? Aqui é o nosso mínimo global, que a gente conseguiu alcançar com menos de 160 novos cálculos, partindo de uma população inicial aleatória com 90. O descritor usado aqui foi o Well-Odd Sum Matrix, né? E aqui nós temos o resultado da regressão, né? O conjunto treino e o conjunto teste. Nosso objetivo, lembrando lá do início do Gauss de Van der Waals, nós temos aqui o conjunto treino, teste, a regressão está muito boa, e esse ponto aqui representa o nosso mínimo global, tá? Aqui é a energia e os índices de dopagem de vacância de oxigênio. E aqui nós fizemos o estudo de estrutura eletrônica, e também avaliamos o número de coordenação. O número de coordenação dos titânios aqui, eles são 6, e quando a gente faz a remoção dos oxigênios, os titânios eles vão reduzir.
Claro que aqui eu estou exagerando no modelo iônico, tá? Deveríamos fazer um estudo considerando a covalência, né? Mas aqui, considerando um modelo simples, químico, iônico, a gente consegue modelar isso pensando que, de fato, vai ocorrer dois sítios de titânios que serão reduzidos pela remoção de oxigênio, então sai de titânio 4 para titânio 3, com número de coordenação 5, e os titânio 2 com número de coordenação 4. A gente pode observar isso aqui na análise estrutural. Então, o titânio, a perovskita não dopada, ela tem um band gap de 2,5 eletronvolt, né? Um isolante. E quando a gente pega o mínimo global, a gente vê na densidade de estados, né, que na região de valência, que é a região de condução, né, as bandas vazias, a gente vê que aparecem mais dois picos aqui ocupados e que se refere ao titânio. Logo, a gente pode inferir que, de fato, temos novos dois ambientes químicos aqui, tá? Comparado com a estrutura não vacante, tá? Não vacante, isso é vacância. Só que aí entra o ponto mais interessante e mais importante, talvez, dessa, se a gente pode chamar assim, de descoberta. Se nós pegarmos ao acaso e removemos 3 oxigênios, fizermos vacâncias arbitrárias de oxigênio por chance, sem dados da literatura ou sem um algoritmo inteligente, nós vamos obter um certo mínimo local, que é o que nós fizemos. E quando nós medimos, esse mínimo local vai ter uma energia de 0,85 eletronvolt acima do mínimo global. E quando a gente faz o PEDOS dele, a gente vê que o comportamento é metálico. A gente vê uma sobreposição entre a banda de valência e de condução. E aqui a gente tem um semicondutor do tipo N. Logo, a gente acredita que para não estequiometria, seja para vacância, seja para dopagem, ou seja para os dois, vacância e dopagem, que é o que nós temos trabalhado no QML Material, é mandatório para modelagem de materiais por métodos quânticos, é mandatório termos o QML Material. Temos um método de inteligência artificial para termos estruturas pelo menos próximas do mínimo global, para podermos inferir sobre propriedades macroscópicas, como, por exemplo, o comportamento eletrônico, e provavelmente se expande para, inclusive, sítios catalíticos. Se a gente tiver uma superfície dopada, ou vacante, ou ambos, a gente deve encontrar esse mínimo global, né, para a gente poder, inclusive, inferir sobre pontos de alta possibilidade de reatividade, dado o defeito no material. Então, ou seja, precisamos do QML Material. Bom, então a gente fechou o problema 1 e vamos agora para o problema 2. Bom, o problema 2 é um problema diferente, que agora a gente quer passear no espaço químico buscando novos materiais com o mesmo método, que é o Active Learning. Só que agora a gente desenvolveu um novo software, que é o chamado de MLChem, cujo objetivo é a otimização ou o design de experimentos. Mas o que é o MLChem? É um software que também estou desenvolvendo na UFES, que é chamado a Machine Learning Agent for Chemistry and Design. E como que é a ideia desse software? Nós temos aqui esse diagrama, essa lógica, né? esse workflow. Nós temos dentro do contexto de inteligência artificial o ambiente, né, que é tudo à nossa volta, o laboratório, né, tudo à nossa volta, o ambiente. A gente está no laboratório agora experimental. Os experimentos que nós fizemos no problema 1 eram experimentos computacionais. Agora são experimentos laboratoriais. Então, nós vamos ter um dado, né, do material que você quer sintetizar ou de uma reação que você quer trabalhar, baseado já no legado do grupo, ou baseado na literatura para sua pesquisa, ou, né, baseado em qualquer outra informação prévia. Então, a gente tem esses dados de um novo material que você quer sintetizar numa rota sintética. E aí você pega esse dado e cria um modelo de regressão e usa a tomada de decisão via melhoria esperada, análogo ao que nós fizemos com experimentos computacionais. Dessa forma, o nosso robô vai falar para o cientista, né, vai falar, olha, nesta condição, né, nesse cardápio, você começa com um conjunto, você vai ter um cardápio de possibilidades que vai te oferecer, olha, nesse cardápio, tais e tais e tais e tais
por exemplo, concentrações ou condições de síntese, no sentido de, por exemplo, dopagem, concentração de dopagem. Inclusive, você pode colocar temperatura, essas coisas, e também concentração, etc., né, de reagentes. Então, você coloca essas condições experimentais nesse cardápio e fala, olha, com estas condições aqui, tantas, por exemplo, 5, partindo desse dado inicial, com essa tomada de decisão, você vai ter uma probabilidade de melhorar a sua propriedade de interesse, né? Então, o pesquisador vai, faz a síntese e avalia as propriedades. Melhorou? Se não melhorou, continua fazendo o ciclo até vir uma satisfação de melhoria. Ou quando o orçamento, né, também cessar, né, que é comum e é caro, né? Essa é a ideia. Mas vamos então aplicar, né, essa proposta metodológica implementada no Machine Learning for Chemistry. Então, aqui nós vamos ter o problema para a maximização da densidade de energia de perovskitas dopadas. Então, aqui nós temos a nossa estrutura base da perovskita, nesse caso em particular de bário, com titânio e oxigênio, onde aqui os verdes serão os sítios A das perovskitas, da perovskita, o titânio vai ser o sítio B, né, da perovskita do tipo AbO3, né, com oxigênios, tá? E aqui nós temos, por exemplo, a gente vai começar a remover bário e adicionar outros íons na tabela periódica, dopando. E o mesmo para o sítio de titânio. Então, aqui, para os sítios As, nós vamos variar as concentrações de bário, cálcio, estrôncio e cádmio. E para os sítios Bs, titânio, zircônio, estanho e hafnio. Então, aqui, por exemplo, nós vamos ter 98% de bário dopado com 2% de cádmio no sítio A. E no sítio B, nós vamos manter 100% de titânio. A gente não dopa o sítio de titânio, né? Aqui a gente já está dopando os dois, ó. A gente dopa os sítios A e o sítio B, né? Com removendo o titânio e colocando concentrações, né? Ou seja, não estequiometria de zircônio. E o objetivo é maximizarmos. A gente tem um banco de dados para a gente emular esse cenário no laboratório, usando o Machine Learning for Chemistry, baseado nessa referência, e o espaço de busca completo, limitado, né, claro, é 242. E o nosso máximo, a gente quer maximizar. Nosso máximo global é esta estrutura não estequiométrica, né? Ou seja, 88% de bário dopado com 12% de cálcio, com 7,8%, acho que é 78 aqui, tá? Acho que eu errei aqui, de titânio e zircônio 2,2%, ou 22%. Aliás, isso mesmo, 78%, não está certo, tá? 88%, 12%, 78% e 22% de zircônio, tá certinho. Bom, então é isso. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar 30% do espaço de 242, aleatório, bem longe do nosso máximo, e criamos então nossa condição inicial para a gente começar os ensaios. Aqui é a condição inicial com 73 perovskitas, materiais aleatórios, dopados, etc., nesse espaço de 242. Né? Começamos com 30%. Tá? E fizemos 30 execuções independentes. É como se fosse 30 pesquisadores independentes usando o Machine Learning for Chemistry para tentar encontrar o nosso máximo global. Né? E cada ponto desse aqui é um novo experimento, um novo material sintetizado com a densidade de energia medida. Né? Então, aqui nós temos sucesso acumulado, que é a quantidade de vezes que em 30 a gente consegue maximizar, ou melhor, encontrar esse nosso máximo global. Então, aqui nós usamos diferentes regressores, rede neural, processo gaussiano e suporte vector, todos presentes no Machine Learning for Chemistry. O descritor que nós usamos aqui é um descritor que eu inventei, que ele usa dados iônicos, fator de tolerância das perovskitas, são dados atômicos, não estruturais. E também, claro, as frações de dopagem são contempladas no nosso descritor, que eu chamei um deles de OL, o outro usando inteligência não supervisionada, que é a análise de componente principal, como descritor. Nós fizemos a razão entre as propriedades, né? Tipo raio iônico, raio covalente, eletronegatividade, né? E sempre de olho no amarelinho, né? Que é a busca aleatória, ao acaso, né? Então aqui, ó, por exemplo, de um modo geral, né? Para a gente ganhar tempo, com 40 novos experimentos, né? A gente consegue encontrar um alto sucesso
nessas execuções independentes ou experimentos independentes, né? A melhor performance foi com rede neural, tá? Com esse verdinho aqui. Então, de um modo geral, se a gente começar aqui, né? Então, com 40 novos experimentos, começando com 73, com menos de 50% de novos experimentos guiados, a gente consegue encontrar com uma alta probabilidade a solução global. Então, essa foi a primeira aplicação, que a gente chamou de problema C. Agora, o último problema, que é o problema D. A gente fez o mesmo, só que para perovskitas estequiométricas, variando agora bário e colocando outros elementos, né, só que com frações estequiométricas. Nós obtivemos esses dados no banco de dados do Materials Project, e a gente avaliou que agora é energia de formação por átomo, e a gente então tem um problema agora de minimização, né? Aqui é o nosso banco de dados, o espaço completo é de 83, esse é o mínimo global que a gente quer encontrar. Eu peguei aqui, para exagerar mesmo na dificuldade, somente 5 aleatórios, bem longe do mínimo global, para a gente tentar fazer o estudo. Então, aqui nós temos o conjunto de treino, com o descritor que eu chamei de all, né? Com 5 estruturas. Aqui o conjunto teste. Quando a gente pega com mais novos 40 dados guiados pelo Active Learning, a gente consegue encontrar nosso mínimo global aqui, que é aquela que tem menor energia de formação. E a regressão está muito boa. E aqui é o dado do sucesso acumulado, olha só, com 100 execuções independentes, né? Compara com o Random Search, a busca aleatória, né? Então, com 30 novos cálculos, a gente já consegue obter sucesso nessas 100 execuções independentes. Com 30 novos, né? Colocando 5 dados iniciais, com mais 30 novos experimentos guiados pelo Active Learning, 35 experimentos a gente consegue encontrar a solução, 35 experimentos ao todo, a gente consegue encontrar a solução global, né? Que é menos do que 50% desse espaço, né? Então, assim, a gente mostrou que a gente consegue, com poucos dados, fazer inferência e, de um modo muito modesto, tentar passear esse espaço químico. Mas para onde nós iremos, né? O QML Material, ele tem essas funcionalidades, né? Clusters, né? E spin, que a gente já foi publicado. Dopagem em clusters e em materiais, que também já foi publicado. Estamos trabalhando agora para problemas de vacância, que é o caso da perovskita, né? O manuscrito está para quase ser submetido. Temos agora uma nova implementação para dopagem em vacância em materiais, seja sólidos, seja nanopartículas. Isso aqui está sendo foi desenvolvido para resolvermos o problema um problema de nanopartículas não estequiométricas de óxido de sério, né, em parceria com o pessoal do Canadá, lá da Universidade de Calgary. Nós temos implementado no QML Material, no contexto de Active Learning, buscas de sítios de adsorção, né, ou materiais funcionais também, a gente pode trabalhar com isso, né. Esse trabalho já está aceito no Journal of Molecular Modeling, né, publicamos. Outra funcionalidade implementada no QML Material. Temos como trabalhar com clusters encapsulados em cima de superfície, reconstrução de superfície, né. Essas duas aqui estão ainda em análise, em estudo, porque a gente pretende incorporar essas duas aplicações, seguindo esse sentido horário, para a gente tentar publicar o QML Material numa chamada de uma edição especial do The Journal of Chemical Physics, que é sobre softwares, né, atomísticos usando machine learning. Então, acho que o nosso software ele cabe bem lá, e vai ser um grande prazer ter um software nosso, brasileiro, né, nessa edição especial, que o deadline é no final do ano. Nós temos não apenas o QML Material, né, e nem apenas ainda o Machine Learning for Chemistry, que eu apresentei para vocês. Eu tenho também, né, a gente tem também o irmão do QML Material, que é o GA Material, que é um software que é de algoritmo genético, né, chamado a Genetic Algorithm Software for Material Design and Discovery, que tem quase todas as funcionalidades do QML Material. Nós já escrevemos o artigo e submetemos no The Journal of Computational Chemistry. A gente não teve a resposta ainda. E nesta submissão, nós trabalhamos com essas propriedades. Com essas aplicações para elucidação estrutural automática. E nesse meio tempo eu implementei, que eu estava aficionado por isso, né, o algoritmo genético para clusters moleculares. Tá? Então, a gente pode trabalhar com clusters, né, de um único tipo água, né, e tentar buscar uma solução global, ou próxima disso, né? E mais do que isso, né? A gente quer também, por exemplo, a gente pegar uma nanopartícula como essa, né, e colocar águas em volta, né, e ver como é que funciona o processo de especiação,
processo de adsorção com 1, 2, 3, 4 moléculas de água, e assim por diante, identificar talvez possíveis sítios, né, de dissociação da água, né, ou seja, caminhando para estudos mecanísticos, né. Então, é para esse caminho que nós estamos avançando, né. Então, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal do Espírito Santo, a FAPES, os colaboradores, o professor Denis Salahub, da Universidade de Calgary, os professores Patrícia, Claminice e Andrés Costa, da Cibestave, no México, o professor Viti, né, da Universidade de Calgary, onde a gente vai tentar aplicar o Machine Learning for Chemistry para a síntese de perovskita. Ele é especialista em perovskita, meu amigo de longa data, é o Maurício Chagas, e, finalmente, né, a Universidade Federal de Minas Gerais por essa oportunidade, né, e o professor Carlos Alberto Filgueiras, que eu tenho tanta admiração e o considero um amigo, né, e uma pessoa que me influencia bastante, que eu tenho uma grande admiração, né, e ele me inspira muito com os livros e com a cultura e com o seu rigor erudito, né, eu gosto muito dele, então agradeço a ele por essa intermediação, por essa oportunidade aqui, e finalmente agradeço vocês, terminando aí com essa frase do Alan Turing. Muito obrigado pela participação de todas e de todos. Muito obrigada, Maico, pela sua apresentação. Então, agora eu vou abrir para a plateia, né? Quem quiser pode levantar a mão para fazer a pergunta, ou, se preferir, pode escrever no chat, tá? Você consegue ver o chat, Michael? Ou você quer que eu leia para você? Eu não abri o chat não, Renata. Deixa eu Eu ver. acho que você, como convidado, você não tem acesso ao chat. Eu Se você tenho quiser ler, eu quase... tento responder. Tá, já. Já tem uma pergunta aqui do Felipe Carvalho. Ele te dá os parabéns, né, pela apresentação, e ele tem uma dúvida. É a seguinte: quais são as vantagens e desvantagens quando se compara a solução de um mesmo problema utilizando algoritmo genético e Activity Learning? Isso. Excelente pergunta, Felipe. Primeiro, eu esqueci de comentar isso, o objetivo de termos um algoritmo genético e o Active Learning não é, de certa forma, performance apenas, mas é pegar emprestado ou inspirarmos em cada um deles para tentarmos ter a melhor solução para problemas químicos, né? Bom, então a gente quer aprender com os dois métodos. Agora, a vantagem do Active Learning com relação ao algoritmo genético é que o Active Learning você tem uma camada acima de aprendizagem, além do evolutivo, que é no caso o GA, que essa camada de aprendizagem é a condição de predição sob incerteza, né, que é a tomada de decisão, que é o exploitation ou exploration. Então, você pode, né, usar esse potencial de machine learning para você aumentar a inteligência e conseguir encontrar a sua solução com o mínimo de cálculos possível, né? Então, por exemplo, você pode, inclusive, criar um potencial de machine learning e pegar esse potencial, aplicar nesse cardápio não observado e otimizar localmente as estruturas. Então, você já fica com os mínimos locais com um custo baixíssimo, comparado com o cálculo DFT. Tá? Então, a vantagem é, né, GA tem uma inteligência, o Active Learning tem uma segunda camada de inteligência. Né? Muito obrigada. Mais alguém? Enquanto o pessoal se anima aí, Michael, vou te fazer uma pergunta. Esses seus programas, a ideia é que eles sejam livre, né, de uso livre para academia, ou Sim. uso de comercialização? Como que é a ideia? Não, comercial não. A gente vai disponibilizá-los, né, via licença, vai disponibilizar no site, né, e vai ter um Sim. processo de solicitação. Vai ser livre, sim. E aí, para o usuário, assim, ele tem que ter um conhecimento mais avançado, ele vai Excelente pergunta. ser fácil, né? Uma plataforma fácil para usuários, vamos dizer assim, semi-leigo. Ele tem algum conhecimento, mas nem tanto. Excelente, Renata, pergunta, excelente. Bom, o QML Material
No momento, ele não é difícil, você tem o input dele não é tão difícil, mas é claro que também não é tão dos mais simples. Então, existe pelo menos uma base de Linux, né? Ou seja, a interface ainda é comando, né? Você tem um input, igual você roda o Conta Expresso, etc. Esse é o QML Material. Claro que no futuro, né, a minha intenção é automatizar cada vez mais, inclusive, o processo de usabilidade, por exemplo, com interface gráfica, que eu já comecei, inclusive, a trabalhar e programar. Pronto, esse é o QML Material. Agora, para o público experimental que vai vir com Machine Learning for Chemistry, não é difícil, é muito fácil usar. Ele se baseia em arquivos de Excel, basicamente, né? A ideia de modelar o seu espaço e tudo, né? Só que ainda é interface de comando. Mas eu já comecei a trabalhar, Renata, numa interface gráfica para auxiliar o experimentalista. Então ele vai fazer o design de experimento dele usando interface gráfica, vai clicando nos botõezinhos, vai tendo as soluções, das indicações para ir no laboratório, fazer a análise ou a síntese ou obter a propriedade. Ele vai lá nessa mesma interface gráfica, depois de que fizer a síntese com os novos dados, abastece essa tabela, roda de novo, tem uma nova indicação para o novo estudo, e assim por diante. Esse, o Machine Learning for Chemistry, em termos de prioridade, é o que nós temos em termos de fazer uma interface gráfica, porque ela vai ser para experimentalista, né? Então, a gente Era tem esse nesse, interesse. é nesse sentido mesmo que eu estava pensando justamente assim, uma pessoa que trabalha na síntese de materiais, né? Então a experiência dela é bancada, né? Então, se fosse simples, né? Isso, isso. Para ela poder usar para chegar, né? Ao invés de ficar testando N materiais, né? Ela testaria um número menor para chegar naquele com aquela propriedade de interesse otimizada, né? Sim. Então, ou seja, na verdade, eu já comecei a fazer interface gráfica, né, usando o GUI, né, interface gráfica, Uhum. para o Machine Learning for Chemistry. Eu não continuei ainda, né, porque é muita coisa, mas já está no meu alvo aí fazer uma interface gráfica, e quando eu disponibilizar o Machine Learning for Chemistry, eu espero que ele já venha com essa interface gráfica, desktop, né? Eu tinha interesse, obviamente, de colocar isso numa interface mais de nuvem, tipo navegador, etc., mas eu acho que é mais. Isso deixa para o futuro. Mas, num primeiro Uhum. momento, vai ser assim: baixou o executável no Windows, né, que é o sistema operacional mais utilizado, clicou, abre e roda. Se quiser também no Linux, dá também e abre a interface gráfica. Esse é o objetivo mesmo, de fato. Tá, e assim, sem exigir muita memória Não, para. o Machine Learning for Chemistry não tem custo computacional nenhum, Renata, nenhum. Ah, O QML Material tem, porque você vai interfacear com o DFT, com métodos DFTB, uhum. aí ele é um pouco mais técnico, né? E aí Mas demora também um pouco mais, né, o resultado. para você. Isso, o QML Material ele tem muito mais problemas técnicos e demora muito mais a solução. Até porque o espaço de isômeros ele é muito maior. Mas eu vou Uhum. te dar um exemplo. Esse estudo aqui, ó, essas 100 execuções independentes que eu fiz, eu não demorei uma hora para preparar os inputs, baixar esse banco de dados, baixar, gerar o descritor para esse banco de dados aqui que você está vendo aqui, Sim. e rodar essas 100 execuções independentes, que eu fiz aqui, na verdade, eu emulei, né? Eu imaginei um Aham. cenário, né? Para rodar Tá. essas 100 execuções aqui, usando esse descritor, não levou nenhuma hora para fazer as 100. Então, É rápido. é muito rápido. Né? Então, por isso que eu acho que ele é muito promissor para o laboratório, né? Para auxiliar Uhum. vocês experimentalistas. E eu É estou verdade. realmente com essa gana de tentar colocar uma interface gráfica, né? E esse software, Renato, ele não é, não, a minha intenção mesmo não é somente para materiais, inclusive guiar sínteses orgânicas, sínteses inorgânicas de modo geral, tá? Ele, Entendi. ele vai ser feito para abranger otimização de experimento para várias áreas da Em química, geral, né? em geral. Ah, é ótimo. O Felipe Carvalho está escrevendo aqui de novo. Ó, ele queria só confirmar se entendi o método corretamente. Aí ele fala: quando você faz a busca de estruturas fora do espaço de amostras disponíveis, é feito o cálculo das propriedades dessas novas possibilidades, e aí você faz um novo ajuste do modelo. Exato, é iterativo. E Você, aí ele completa aqui só um minutinho, e assim repete o processo até obter estrutura ótima. exato, É. exatamente. O processo de aprendizagem ele é iterativo.
Exatamente. Então, comecei com 20, eu, nesse cardápio no observado, seleciona 20, né, faz o cálculo, 20 mais 20, 40, cria um novo modelo de regressão com 40, depois 60, 80, 100 e assim por diante. E cada vez o modelo vai ficando melhor, né, com mais dados. Por isso que se chama aprendizagem ativa, né, porque você vai aprendendo com a tomada de decisão via exploitation, exploration, e você vai tendo bons dados. Começa com pouco e vai melhorando. Ótimo. Mais alguém, gente? Acho que não, viu, Mike? No chat não apareceu nada, ninguém levantou a mão. Então, mais uma vez, Mike, muito obrigada pela disponibilidade de vir aqui mostrar o seu trabalho, muito interessante, com possibilidades de aplicações em várias áreas da química, né? Parabéns aí pela apresentação e pelo trabalho, e que você tenha sucesso aí na sua jornada, né, com esses programas. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Então, agradeço a todos pela presença e tenham uma boa tarde a Boa todos. tarde. Obrigado.